Mantos e palmas espalhando vai o povo alegre de Jerusalém. Lá bem ao longe se começa a ver o Filho de Deus que montado vem. Enquanto mil vozes ressoam por ali, hosana o que vem em o nome do Senhor. Com um alento de grande exclamação, prorrompem em voz triunfal. Hosana ao Rei. Hosana ao Rei. Respondeu Jesus aos seus discípulos, dizendo: É chegada a hora de ser glorificado o Filho do Homem. João 12, 23. Com essas palavras que são lema deste Domingo de Ramos, na nossa igreja também conhecido como Domingo da Paixão, 28 de março de 2021, saúdo todas as pessoas que assistem esta gravação, especialmente os membros da comunidade evangélica de Lomba Grande e os membros da comunidade evangélica de Confissão Luterana Feitoria. Disse Jesus aos seus discípulos: É chegada a hora de ser glorificado o Filho do Homem. A referência à hora aparece mais vezes no Evangelho segundo João, onde uma ou outra vez é mencionado que pessoas tentaram prender Jesus, mas não conseguiram pegá-lo, prendê-lo, porque ainda não era chegada a sua hora. Agora, porém, esta hora chegou. Hora de quê? Hora de ser glorificado o Filho do Homem. Já tenho comentado aqui nas últimas gravações esse traço característico do Evangelho segundo João de usar polaridades para descrever realidades espirituais e, por outro lado, usar palavras em sentido ambíguo, ambivalente. E aqui, então, quando Jesus fala de ser glorificado o Filho do Homem, ele tem em mente o fato de que o Filho do Homem, que é ele mesmo, será levantado da cruz, e esse ser levantado vai ser a sua glorificação. Estamos com o Domingo de Ramos, que também, como disse, é conhecido como o Domingo da Paixão, portanto, agora realmente na contagem regressiva em direção a esta glorificação de Jesus Cristo, o Filho do Homem, diferentemente do que possivelmente muitos outros pastores e pastoras e padres irão fazer neste fim de semana. Eu não vou dar hoje tanta ênfase ao Domingo de Ramos, mas mais destaque à Semana da Paixão. Por isso também na meditação que vou realizar a seguir, vou usar não o texto da entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, mas um texto que narra uma história que se deu durante a Semana Santa. Realizamos este momento de gravação, louvor, oração e reflexão em nome do Trino Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. A graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos nós. Amém. Queridos irmãos, caras irmãs, leio do Evangelho segundo Marcos, capítulo 14, os primeiros 9 versículos. Assim lemos e ouvimos o evangelista escrever, narrar. Dali a 2 dias era a Páscoa e a festa dos pães asmos.
E os principais sacerdotes e os escribas procuravam como o prenderiam à traição e o matariam. Pois diziam, não durante a festa, para que não haja tumulto entre o povo. Estando Jesus em Betânia, reclinado à mesa, em casa de Simão, o leproso, veio uma mulher trazendo um vaso de alabastro com preciosíssimo perfume de nardo puro, e quebrando o alabastro, derramou o bálsamo sobre a cabeça de Jesus. Indignaram-se alguns entre si e diziam, por que este desperdício de bálsamo? Porque este perfume poderia ser vendido por mais de 300 denários e dar-se aos pobres. E murmuravam contra ela. Mas Jesus disse, deixai-a, por que a molestais? Ela praticou boa ação para comigo, porque os pobres sempre os tendes convosco, e quando quiserdes podeis fazer-lhes bem. Mas a mim nem sempre me tendes. Ela fez o que pude. Antecipou-se a ungir-me para o sepultamento. Em verdade vos digo, onde for pregado em todo o mundo o Evangelho, será também contado o que ela fez para a memória sua. Até aqui a leitura do Evangelho. Queridos irmãos, caras irmãs, lemos aqui que dali a 2 dias era a Páscoa e a festa dos pães asmos. No caso desta narrativa, o Evangelho aqui não se refere à Páscoa cristã, não se refere à festa da ressurreição de Cristo, mas refere-se ao Pessach judaico, a Páscoa judaica, e, portanto, aqui diz que em 2 dias aconteceria essa festa, que ainda hoje acontece no 15º dia do mês, que eles chamam de Nisan, que é a noite da lua cheia, da primeira lua cheia do outono, ou lá no hemisfério norte, da primavera. Como nós sabemos que aquela Páscoa, lá 2000 anos atrás, ela aconteceu, pelo menos, segundo as narrativas dos evangelhos, né? Até ali eles coincidem na informação, ela aconteceu na noite da quinta para a sexta-feira, então aqui nós devemos imaginar que os acontecimentos narrados se dão na terça ou na noite de terça para quarta-feira da Semana Santa. 2 dias, portanto, depois da entrada triunfal de Jesus em Jerusalém e 2 dias antes da traição de Jesus, que vai levá-lo à crucificação. Era a Páscoa e a festa dos pães asmos, quer dizer, na noite de 15 de Nisan, celebrava-se a Páscoa e ali se iniciava toda uma semana da assim chamada festa dos pães asmos, quer dizer, onde os judeus eles tiravam das suas casas toda a espécie de fermento e então celebravam a aliança de Deus com o seu povo. E os principais sacerdotes e os escribas procuravam como o prenderiam à traição e o matariam. Como não lembrar aqui de Judas, que se uniu a essa traição? Pois diziam, não durante a festa, para que não haja tumulto entre o povo. 2 dias antes do que está sendo narrado aqui, a multidão saudou jubilosa Jesus, que entrava em Jerusalém montado em um burrinho, e agora as autoridades religiosas, elas evidentemente temem enfrentar essa multidão que desta maneira recebeu Jesus Cristo. Por isso, não durante a festa, não enquanto houver muito movimento na cidade, para que a multidão, a massa, não se revolte contra nós.
Na prática, bem sabemos, esse plano ele não pode ser concretizado porque a condenação de Jesus se deu exatamente no contexto da festa da Páscoa, só que ao contrário do que talvez os sacerdotes imaginavam, o povo não mais defendeu Jesus, não mais o saudou como rei, mas pediu ele mesmo a crucificação de Cristo. E agora diz que, estando Jesus em Betânia, reclinado à mesa em casa de Simão o leproso, no caso aqui devemos imaginar Simão como alguém que havia sido leproso, porque de outra maneira, se ele ainda fosse leproso, ele não poderia estar em comunhão com outras pessoas, muito menos receber hóspedes. Veio uma mulher cujo nome não é mencionado, mas que lá no Evangelho segundo João, então ela é identificada com Maria, irmã de Marta e de Lázaro, trazendo um vaso de alabastro com preciosíssimo perfume de nardo puro, e quebrando o alabastro, derramou o bálsamo sobre a cabeça de Jesus. Indignaram-se alguns entre si e diziam: para que este desperdício de bálsamo? Essa Maria, pelo visto, ela era uma mulher muito interessante, porque ela, em mais de uma ocasião, ela simplesmente, vou dizer assim, nada contra a maré, ou ela sai do tom comum entre os seus, né? Quando Jesus visitou as irmãs Marta e Maria, Marta está lá ocupada em preparar o almoço para servir Jesus, enquanto Maria, bem faceira e tranquila, se senta aos pés de Jesus, e se deixa ensinar por ele. Aqui, novamente, ela faz algo que, vai um pouco contra aquilo que as pessoas consideram ser justo e certo e sensato. E eu pergunto, já perguntei em situações similares, o que é que nós diríamos se nós não soubéssemos qual vai ser aqui a resposta de Jesus? Quando Marta, lá naquela história de Lucas 10, pede a Jesus que ordene que sua irmã venha ajudá-la, nós sabemos a resposta de Jesus, mas se nós não a soubéssemos, será que nós não daríamos razão a Marta? Não diríamos para Maria: é verdade, Maria, para de ser preguiçosa e vai ajudar a tua irmã. E assim também aqui, se nós não soubéssemos a resposta de Jesus, não diríamos também nós: é verdade, para que esse desperdício? 300 denários, um ano de trabalho de um trabalhador diarista poderiam ser gastos, investidos para ajudar pessoas em necessidade. E murmuravam contra ela. Mas Jesus disse: deixai-a, por que a molestais? Ela praticou boa ação para comigo. Porque os pobres sempre os tendes convosco, e quando quiserdes, podeis fazer-lhes bem. Sim, devemos ajudar os pobres e procurar sanar o seu sofrimento. Mas tudo tem hora e vez, e agora a hora e a vez não é dos pobres, mas é a hora de Jesus. Mas a mim nem sempre me tendes. Ela fez o que pôde, antecipou-se a ungir-me para a sepultura. Naquela época, pessoas especialmente importantes, elas eram ungidas, de alguma forma embalsamadas. Agora eu não sei bem o termo técnico mais adequado, mas elas recebiam pelo menos algum tipo de honraria por meio de unções e outros produtos aromáticos, e talvez também que tivessem uma função de conservação. Nós sabemos, por exemplo, lá do Evangelho de João, que
que nos é contado que Nicodemos, aquele que tinha estado com Jesus aquela noite lá em João 3, que ele agora vai levando 100 libras de um óleo precioso. Quer dizer, ali agora nós já estamos falando de bem outros valores, que ainda ultrapassam em muito os 300 denários da mulher aqui da nossa história, mas já isso aqui é algo que chama muito atenção, e Jesus diz: olha, essa mulher, ela não esperou até que eu morra para me ungir, mas ela já está me ungindo agora. No Antigo Testamento, 3 tipos de pessoas eram ungidas, e especialmente um tipo me interessa aqui, que é o Rei prometido, o Messias, o Cristo. E essa mulher, ela, ao ungir Jesus, ela dá o seu testemunho de que reconhece que esse Jesus realmente é o ungido de Deus, aquele cheio do Espírito Santo, escolhido pelo Pai para ser o Cristo, o Salvador, para ser o Rei de Israel. Não o rei que empunha uma espada, não o rei que mata os inimigos, mas o rei que se deixa matar pelos pecadores para salvá-los. E essa mulher, ao ungir Jesus, testifica a sua fé nesse Cristo que não mata para dominar, mas que se deixa matar para salvar e assim ser o Cristo de Deus. E em todo mundo onde for pregado o Evangelho, será contado o que ela fez para memória sua, e assim fazemos também neste domingo da Paixão, 28 de março de 2021. E a paz de Deus, que excede todo o nosso entendimento, guardará os nossos corações e as nossas mentes em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Amém. Cantei no início a primeira estrofe e o refrão do hino número 417 do livro de canto da IACLB, Mantos e Palmas Espalhando Vão, um hino, uma canção de Domingo de Ramos. Vou agora ainda cantar a segunda e última estrofe e o refrão. Como na estrada de Jerusalém, um dia também poderemos cantar a Jesus Cristo que virá outra vez para levar-nos ao eterno lar. Enquanto 1000 vozes ressoam por ali, hosana ao que vem em o nome do Senhor, com um alento de grande exclamação, prorrompem em voz triunfal. Oremos. Bondoso Deus, nosso Pai, graças rendemos pela Tua Palavra e obrigado que neste domingo que abre a Semana da Paixão podemos meditar a respeito daquele Cristo, aquele ungido de Deus que já antes da sua morte recebeu sobre si esse óleo que testifica de que de fato Ele é o escolhido teu, o Cristo, Senhor, que não mata para governar e dominar, mas que se deixa matar para salvar e assim ser o Senhor sobre vivos e mortos. Permite, Senhor, que assim possamos também nesta Semana Santa, que antecede a Sexta-feira Santa e a Páscoa, meditar no sofrimento do nosso Senhor Jesus Cristo e ser agradecidos pelo seu sofrimento, sua entrega,
sua morte e ressurreição por todos nós. Assim pedimos e agradecemos e unimos todas as coisas na oração que Ele mesmo nos ensinou a orar quando dizemos: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. E perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a sua paz. Amém.